No momento que eu aprendi a técnica, essa técnica de desenvolver isso, eu faço isso. Ó. Ó. Tumba, dunda, tumba, tumba. É que hoje eu tenho a graça de dizer para a senhora, não é orgulho, é graça, a graça divina de conversar com esses antropólogos. Porque o que é antropólogo? Antropologia não é outra coisa mais do que busca de um saber e de um desenvolvimento. Então ele quer saber isso, ele quer saber. Mas ele não conhece os anais da história que eu vivi com meus avós. Então ele vai em busca. Só que cada conhecimento que eles adquiriam, eles escreviam de acordo com a visão deles. E é por isso que eles me agarravam assim, me levavam para cá e para isso e tal. Eu sabia que isso tudo, na parte deles, era uma questão de ir em busca de alguma coisa. Eu pensava comigo, né? Como é que esses brancos podem saber o que está ali? Eu vou saber como é que é. Eu estudei sempre através de mim, saí da escola, continuo estudando, não pude continuar e naturalmente eu vou aprendendo com as coisas, eu vou desenvolvendo, eu continuo lendo. Primeiro porque eu não tenho faculdade nenhuma, a faculdade que eu tenho é facultativa. Nego não. Nego não. Eu não me acho que eu seja um inteligente, mas também não me considero um neófito. Eu estou completamente fora de época. O areal da Baronesa. É o ponto nevrálgico do negro. Mas nós morávamos no Pontos Pobres, naquela zona do Pontos Pobres, na Cidade Baixa ali. Então aquela parte do areal da Baronesa, da Rua da Marge, que é João Alfredo, na entrada da... Deixa eu lhe contar uma história. Porto Alegre, centro, não é? Quando estavam ainda fazendo o viaduto ali, como é o... Avenida Borges, que estavam cavando aquele troço lá. Naquela parte que já pegava da Borges para lá, ali já era Areal da Baronesa. Já era Cidade Baixa, como ele chamava. É, na parte praia, né, do centro para lá. Sim. Do centro para o bairro, né? Então, João Alfredo, José do Patrocínio, que era a antiga Rua da Margem, e a Rua da República... Essas ruazinhas todas que pegavam assim. Então, como é que era Porto Alegre? Prestem atenção. Isso aqui é o centro de Porto Alegre. Descendo a Avenida Borges, ali já era a Cidade Baixa. Então, aqui onde é aquele cinema que tem ali, Cinema Capitólio, dali para lá já tudo era Cidade Baixa. Só que ela vinha só até ali. Porque ela vinha assim, ó, depois, ela vinha até a Borges, da Cidade Baixa, aquela já entrava na João Alfredo. Ó. Praia já não tinha mais, porque não tinha saída aqui. Era água, não tinha saída aquilo ali. Então o escape por ali era justamente pela João Alfredo. Então pela João Alfredo a senhora vinha até a Rua da República. A Rua da República tinha uma ponte, um pontilhão de madeira, que passava por lá para os pobres, que ele não dava passagem. Era um arroio, que hoje, nesse arroio, fecharam, né? Então ela vinha até a Praça Garibaldi, que o bonde fazia a volta,
em direção ao Menino Deus. Para lá não tinha nada, não passava nada. Vinha até a Praça Garibaldi. Quando chegava na esquina da João Alfredo, que chamava-se Rua da Margem, com a Praça Garibaldi, aí dobrava para a esquerda, para a direita, que era Getúlio Vargas, né, que chamava-se 13 de Maio, é o nome daquela rua, era 13 de Maio. Ali tinha um outro pontilhão. Estava vendo que está isolando a ilhota está ficando ilhada. Bom, seguindo ali, tinha um colégio, a Barão do Gravataí. Da Barão do Gravataí, ela descia até justamente lá na Cidade Baixa. É a Barão e a Baronesa do Gravataí, onde era o Ponto dos Pobres, tudo aquela parte ali. Então ele vinha fechando aqui. Ó. Quando chegava na André Belo, que era na 13 de Maio, tinha outro pontilhão que não passava. E seguia essa farra. Aí descendo a 13, ele vinha até a esquina da 17 de junho, chamava Rua dos Cachorros, né? 17 de junho. Tinha um outro pontilhão lá embaixo, que não passava. Então, de maneira que o areal da Baronesa era tipo de um arquipélago. E aqui era um riacho, que era esse tal de Arroio de Luz, que você sabe. Que era um riacho que, tanto que quando enchia, para passar só de bonde, passava de bonde por cima ali. E a ilhota era do outro lado da Praça Garibaldi, que hoje é o Tesourinha. Era uma ilhota mesmo, né? Era uma ilhazinha pequena. Cresceu muito, e eu preciso estar muito calmo, não estar assim agitado, para poder ir passando ao que eu vivi. Eu estou lhe transpondo à senhora o que eu vivi. O que eu presenciei e que acompanhei, porque eu sempre fui muito ligado nesse tipo de coisa. A razão pela qual eu estou hoje com 85 anos, lidando assim ponto por ponto. Que eu fecho os olhos assim e vejo tudo isso aí. Na Restinga eu cheguei em 80. Fazem 29 anos que eu estou aqui. E eu não conhecia a Restinga. Eu vim para cá em 80. Mas foi uma surpresa muito grande que quando eu cheguei na Restinga, o pessoal, os restingueiros que a gente chama, era justamente um povo que se conhecia. Ilhota, Areal da Baronesa, aquele pessoal que eles foram recrutando e trazendo para cá, né? Foram despejando para cá. Então tinha muita gente ligada com a gente, conosco, do Areal da Baronesa, dessas coisas religiosas, né? Africanas e tal. Mas que vieram tudo para cá, Tota, tudo gente antiga que desceram para cá. Mas que por aqui se acabaram, foram se acabando. A Ziza já foi, a Bernadette já foi, a Lina já foi, as irmãs da Morena já foram. Quer dizer, a Sueli Bonita já foi, que a avó já morreu ali também, o bonde já foi. Quem mais? São pessoas que têm mais antiguidade, que têm mais conhecimento, coisas nossas que estão guardadas, como eu tenho, da cabecinha, aquela coisa toda. E dessas pessoas que residem na Restinga, que vieram para cá, que são remanescências da Restinga, quais eu fazia parte, ainda quando jovem, tudo bem, íamos para cá, sem bagagem para cá, porque verdadeiramente os que nasceram aqui, criaram aqui, não tem lá muitos grandes conhecimentos. Meu avô, por parte de mãe, eu sei que chamava-se Gregório, não tenho nem... Mas esse é o nome que eles colocaram, né? Porque o nome da minha avó, por exemplo, era Magali, que quer dizer domingo, né? Domingo, botaram, né? Dia de festa, é domingo. Magalhães. A minha avó é nigeriana. Avó nigeriana. É, pode abrir. Não entra! Não entra! Essa é a filha da Entra, moça. casamento, essa é a Morena que eu estava falando dela agora mesmo. Tudo bem? É. Olha aí, ó, tá vendo como eles vão chegando? Olha aqui, ó, uma boa coisa que a senhora chegou agora. Quando eu falei na Morena,
Esses são pessoas que são minha neta. Ah, não, eu pensei que era guria. Não, essa é a minha. É, a minha neta. E são gente da nossa época. Da nossa época, do tempo da Ilhota, no tempo do Ariel da Baronesa. Apesar que eu nasci, eu vivi muito antes deles, que sou mais velho. Mas foi sempre assim, nossa circunvizinhança era ao redor da Ilhota e Ariel da Baronesa, não é? Era nosso chão. Que era o chão de crioulo, era o chão de negro. Era senzala, né, Barão? A não ser... Era senzala. Era uma senzala. A não ser no Monte Serrate, que é outra coisa, né? Monte Serrate é outra coisa. Então, de maneira que aquilo ali a gente se criou para dizer que eu nasci, morri ali, não. Houve casos que as nossas famílias moraram fora do areal. Moraram fora, mas sempre voltando para as origens, não é? E acabou a gente crescer. Essa aí, quando eu vi, era pequena, era menina, pequena, não me lembro. Neneda. Era, não sei quem era a primeira, era a Ilza que era mais velha, né? A Ilka. A Ilka era mais velha, né? O velho, o Quinuna era mais velho do que eu. Quinuna, teu pai, era mais velho do que eu. O que acontece é o seguinte, já vou até incluir essa moça. Da nossa família não precisa nem olhar que a gente é negro. Tá na cara, né? Que são raízes, são ancestralismo. Vai dizer que ela é mulatinha, que ela é moreninha. Eu vou me ofender, né? São raízes mesmos. Então, de maneiras que esse tipo de coisa a gente foi pegando. A gente foi crescendo, foi criando, foi indo. Foi guardando. O senhor lembra, assim, das lideranças religiosas que moravam ali, dos Perfeito, barbaridade. No Areal da Baronesa. Ali. Meu Deus do céu. A mãe de Nancy, começou por ali. E aí? Vai discernindo elas ali. Zeferina. Zeferina. É Zeferina. Não, Zeferina veio depois. Zeferina é nova. A mamãe Zeferina. A mãe Zeferina é nova. A mãe de santo dela que era velha. Que era a Tinância. Que era a Tinância. Que era? A Tinância. Sim, a avó Tinância. Que era uma das mais velhas. Né? Que era cega e jogava búzio. Era a avó Tinância, mais velha. O Valdemar de Xangô veio para ali também, mas não ficou, foi embora, era muito tramposo, se mandou. A Joaquina da Anhançã. A Joaquina, que era a mãe de santo da Severina. Exatamente. A Joaquina que era velha, a Severina não era assim. A gente está falando da história dos velhos, Os mais velhos, isso. A Joaquina, a avó Joaquina, a avó Maximiana morou ali. Quem mais, Borella? A da China. Avó Diolinda. A avó Diolinda. A avó... Emília. A Aparecida Emília era mais embaixo. Também era, mas era do... A Emília não era na Santana? Não, depois é que ela passou para Santana, mas naquela parte de lá da Santana. Isso. Olha, aqui era tanto batuqueiro que eu já não pegava. Na Ilhota. Pertencia a Ilhota aquilo ali. O que ali, Cabo Rocha, ali é Areal da Baronesa? Não, ali Cabo Rocha é ali é Zenha, né? Que também foi um outro núcleo, né, do povo negro, a Cabo Rocha, né? Sim. O nome daquilo ali não era Cabo Rocha. Era a rua... Era a zona de meretrício. Graças a Deus, né? E ela tinha dois números, ela vinha até a Zenha. Da Zenha para lá, da Zenha para lá. Era o nome. Aí nós íamos até Santana, né? Que tinha outro nome. E quando sai dali da Marcelo Dia, tem uma curvinha. E vem até Avenida São João, Rua São João. Rua São João. Rua São João. Era Rua São João, aquele pedacinho de rua que é Cabo Rocha. Vinha só até a Zenha, que era chão batido e tal. No que atravessava a rua, continuava até a Santana. Chamava-se Rua São Suci, aonde é o Ernesto Dornelles, que é o hospital. Tudo era fundo do lixo. Lixão. Não passava nada ali.
Morou ali o Joana, daqueles que tinham carnaval com meu, de Lucena. Morou a família deles ali. E nós morávamos ali também, nós moramos ali. No número 107, quando eu vi o Grupo Zeppelin pela primeira vez, primeira e única vez, 1932, 33, passou ali. Bem baixinho, a gente guri. Não sabia que aquele charuto era aquele, né? A única rua que tinha ali que passava era justamente a Travessinha São João, que agora sai ali no Hospital do Coração ali, né? Aquilo ali era banhado, tinha chácara de portugueses. Para ir, por exemplo, para o Partenon, você vinha direto pela João Pessoa. Aquilo ali também era um riacho que passava, que ligava aí embaixo na ilhota. Bom, em 1924, eu nasci na cidade de Rio Grande, mas vim para Porto Alegre com a idade de 6 meses. A minha mãe, o meu pai, moramos todo mundo, nós se criamos ali na Zera do Orelha da Baronesa, veja bem, né? E dali a gente, porque é um círculo, sabe? A gente dizendo a ilhota, Larial, não sei o quê, bababá, mas esse núcleo de negros, sabe? Essa senzala, que eu quero dizer, abrangia tudo isso. Pegava a ilhota todinha, pegava o Areia da Baronesa todinho, Cidade Baixa toda, até a Borja, porque dali para lá era zona de meretriz, e era riacho também, não passava nada. Então eu pegava tudo aquilo ali. Vai cair, ó, tu. Não se preocupe. Marcha ré, faz. E tem que ser assim até lá. Não, depois a gente troca. Temos que plantar, Leque. Temos que plantar. E aqui é essa avenida, essa casa que nós temos ali. O senhor autografasse para mim. Ah, tá. Isso é de um amigo meu. Já foi. Meu pai era nortista, né? Era paraense, meu pai. Que é o nome que eu tenho de Calixto, que eu vou explicar, porque nunca vocês viram crioulo com nome de judeu, de turco. E essa família adotou, né? Somos os Calixtos. Né? Que eles... A minha avó, eles homiziaram ela, ficaram com escrava de dentro, como ele chamava, mucama. Porque tinha escrava na cidade e tinha mucama. A mucama era escrava de dentro. De dentro, né? E a minha avó leva o nome dessa família. Em 1934, nós fomos para Charqueada. Saímos de Porto Alegre e fomos para Charqueada. Então nós ficamos lá em 35, 36. Preste atenção. 36. 37 eu me mandei de lá, vim para agronomia. Meu pai faleceu dia 13 de maio de 1940. Aí foi o que eu senti, digo, e agora? Papai morreu. Não tinha um cabedal de consistência para a família. A mãe não recebe nada, porque até agora, como é que eu vou viver? Então minha mãe morava lá em Charqueadas, e eu vim morar em Porto Alegre. Bom, eu tinha que procurar uma profissão, quer dizer, alguma coisa para fazer, para ser sapateiro. A confeitaria Rô, que era na esquina do Riachuelo, e essa sapataria na esquina da 10 de novembro, que é a Salgado Filho. Então, quando chegava no sábado, que eu recebia dinheiro, fim de semana, eu mandava o farnela para Charqueada, para minha mãe. Aí depois é que eu fui viver a minha vida. Como é lindo a madrugada, o cantar da passarada, o clarão do alvorecer. A estrela d'alva na floresta dá um colorido de festa no mais lindo amanhecer. Desperta o guerreiro chavante, sempre alegre, sempre avante, sempre pronto para lutar. E os curumins que na mais alegre brincadeira
encanto um apuracê pra ver o sol despontar. São Deus, né, que eu tenho. Isso aconteceu uma coisa muito engraçada. O Luiz do Bará, depois que ele se acidentou, o Luiz estava meio doente ainda, né? Aí então me convidou para ir. Se eu não dirigia aquilo. E eu, eu dirijo. E pá, tudo bem. E se mandamos daqui e fomos para a Bahia. Porque eles não conheciam a Bahia. Aí eu fui para lá. E ficamos todos na casa da mãe menininha, lá no Gantuá. Eu já conhecia a velha, mas não tinha essa intimidade que eu adquiri depois. Só conhecia. E lá a velha se agradou. A velha se agradou de mim. E perguntou se eu não queria assumir lá no Rio de Janeiro, por causa que o Sambá tinha uma casa da velha lá, né? Para me ajudar ele. Como é que eu posso tomar conta de lá se eu moro no Rio Grande do Sul? Não dá. E eles então me fizeram uma proposta de 2 anos para ir para lá. Aí eu aceitei, claro. Um cara pobre, sem dinheiro, sem nada, com uma família numerosa. Eu recebo um baita no cabedal daquele, eu vou. Aí me toquei para o Rio de Janeiro, mas o Rio eu já conhecia. Fui marinheiro, aquela coisa toda. Aí fui para o Rio, mas já ia com um negócio de batuque. E lá eu fiquei 2 anos com ele. Só que depois eu continuei morando no Rio de Janeiro. Já com outras atividades, já nem era religiosa. Entende? Em 1960, eu fiquei 60, 61, 62. Eu fui trabalhar no Teatro Folclore do Rio de Janeiro com a Mercedes Batista. Teatro Folclore do Rio. Aí fiquei com Joãozinho da Gomé. Tomando conhecimento. Em 71 eu desci com a família para o Rio de Janeiro direto, que aí já estava ligado com a menininha. Aí já era batuque. E aí quando chegou em 1980 eu vim embora direto para Porto Alegre. E aí vim para Restinga. Eu vim embora com a família, eu tenho que adquirir um lugar. Daí fiz uma inscrição e recebi esse buraco que eu moro hoje, né? Eu entrei pra cá pra dentro e não saí daqui. Agora eu acho que eu sou só morto. Vamos usar Xangô, no ritmo Xangô. Okudua chala chala jalo, Uniburewa yokudua sala sala salo. Uniburewa, presta atenção do ritmo. Unikudua sala chala jalo, Uniburewa yokudua sala chala jalo. Uniburewa Tariberio mambado, Tariberio nibado. Não mudou? É técnica minha. Olha, se eu te disser pra ti com que idade eu comecei a tocar tambor, eu não saberia dizer. Sabe por quê? Porque em 1900 para aí que eu já te digo. A avó, quando nós saímos, a avó morreu aqui, que nós chegamos na casa do falecido tio Emar de Xangô, ele morava na Chácara das Pedras. E eu era guri, pequeno. E a minha mãe já era mãe, filha de santo dele. E nós paramos na casa desse velho. Vê como é que é? A minha família parou na casa do falecido Aldemar. Então lá era o Zoia, sabe? O Zoia Bexigoso, o Tati, o Tuia, mas nós era tudo uma faixa de guri. 5 anos, 6 anos. Então o falecido Zé fazia umas, como é que se chama, uma roda, e fazia uns tamborzinhos e dava para nós tocar no pátio. Então vinha para ali a Hilda, a minha prima,
A Zilda que foi para Pernambuco, mora lá até hoje. Então aquele negócio de bater tambor, né, não é o fato de você aprender, de você conviver com aquilo ali. Que é completamente diferente. Hoje, quando tocava uma toca de batuque, a gente não entrava lá no meio, lá, né? E a gente foi aprendendo. Foi aprendendo. Uns ficaram, outros partiram. Eu fiquei. Continuei desenvolvendo. Fui crescendo e tocando. Eu vou chegar para ele e vou dizer, olá Cori diz. Ele já sabe o que é. Ireu, aleluia, donire agede, olominiaba, aleluia, donire agede, o ire, adewo, donire agede, olominaba, adewo, donire agede. Viu? Seu ritmo aqui. E o mesmo ritmo, eu transformo esse ibi em Baumoni, que é para Oxum, é o mesmo santo que eu estou tocando. Parece um balé. Oruyeye bessalé, boboré, oruyeye bessalé, boboré, Oxum ande, oni deu babamé salé, bomoré, oruyeye, doko. Agora vem os nomes próprios. Oruyeye, Aguidamirileu, é o nome daquele orixá. Aguideu, mileu, okelebe, oia, ouro, bebê, salé, e assim por diante. E daí comecei e me integrando cada vez mais no meu conhecimento daquilo que era de minha origem. O pai de santo da minha mãe, que era cabinda de origem, era negro de origem, chamado Valdemar. O Pedro de Manjá foi que eu ganhei aquele coisinha, com 10 anos mais do que eu, e que me orientou, porque ele também foi orientado pelos parentes, certo? E aquilo veio passando de mão em mão, e esse conhecimento. Como eu sempre soube respeitar eles ali, e eu passei pela mão deles. Não fui eu que estou dando nada para eles, sou eu que estou usufruindo do que eles me deram. Eu sou o último dos moicanos ali. Então comecei a estudar o tambor. Isso aí, os ritmos diferentes que um tambor tem numa casa de religião. Cada um desses sons, eles representam uma determinada canção, vamos dizer assim, certo? Que se dirige a uma determinada liturgia. E eu aprendi isso. Então comecei a desenvolver esse conhecimento, compreende? E conhecer o valor deles e o porquê desses valores. Eu fui campeão. Agora na Bahia, fui campeão. Quando foi feito o congresso, eu ganhei. Quer dizer que eu não me dei mal. Oxum talade, ebi talade, boruajo. Oxum talade, ebi talade, boruajo. Aí eu comecei a passar mal. Com a morte da Fátima de Andrés, em 51, eu comecei a sofrer, passar mal. Eu comecei a entrar por um buraco e não tinha saído. Só que eu fiquei boiando. Eu ficava, eu não sabia o que eu ia fazer com o meu santo. Certo? Eu não tinha búzio ainda. Eu não tinha me aprontado. Não tinha. Era pronto, mas não tinha búzio. Então a minha mãe queria me levar. A minha mãe. Queria me levar para o Jauri. Porque o Jauri do Oxum, quando ele veio de Pelota, ele parou na nossa casa. Ali na rua São João, na travessia São João ali. Até que um dia ele fez uma festa, 8 de dezembro, que era aniversário da Rita, 8 de dezembro,
e aniversário da Oxum do Jauri. E ele morava aqui na Intendência Alfredo Azevedo, era um barral no fundo da casa dela. E ele pediu: meu filho, dá um pulo aqui para mim aí, para clarear esse pátio aí, blá, blá, tal. E eu fui no tal de Batuque, cheguei lá e me engatei no Batuque. Só que eu não fiquei lá dentro, eu fiquei lá fora. E o Agandil, da Rita, atravessou lá. Aí ela atravessou o pátio assim, Agandil. Foi lá falar comigo. E me disse o que tinha que me dizer e mandou que eu fosse procurar ele. Aí eu fiquei olhando, digo, bom. Aí a minha mãe disse: tem mania de não querer ver? Eu disse: não, aí é que... Mas eu estava mal mesmo, né? Mal na paróquia. Aí eu fui lá na casa da Rita, que ela morava na São Manuel, no 14.425. Me atendeu. O senhor tem que fazer um serviço, não adianta nada jogar o bucho pro senhor agora aqui, né? Aí ele disse: tá, vou bater uma campainha. Aí eu: tá, então bate uma campainha. Bom, aí já é respeito da coisa. Entrei no quartinho de santo dela, era pequenininho assim, que nem o meu, talvez até menor. Me deitei, ele bateu o buzio, a Agandil chegou. Era 1h da tarde de sábado. E disse para mim uma série de coisas que eu merecia ouvir. Aí eu disse para o senhor agora: olha, meu pai, eu tenho para dizer para o senhor o seguinte: eu não sei como é, eu sou cheio de mania, o senhor já me conheceu nesse pouco tempo, espaço de tempo aí. Mas o senhor vê, o senhor acha que eu posso fazer parte da seara aqui? Tudo bem. Não, então tá. Aí foi assim que eu fui para casa dela, que eu levei a minha obrigação para casa. Aí levei as obrigações que estava, pensa Deus, da falecida Andressa. Aí fiz o moquetê, todinho que tinha que fazer e tal. E continuei com a Rita, sem ela saber que eu tocava. Fiquei com ela até ela morrer. E lembrou a chá de búzio, eu vim pegar com ela, porque eu não tinha feito ainda. Aí pronto, aí a coisa já mudou, né, meu irmão? E a religião continuou sempre sendo a mesma, e eu divido ela em duas partes distintas, que é a religião e eu. A religião é uma coisa, eu sou outra. Eu sou diferente. Eu não misturo uma coisa com a outra. Eu brigo com as pessoas. Eu vou vir. Hã? Eu venho. Vai embora? Vou, meu velho. Ah! Eu vou, depois eu venho. Ah, não, me diz uma coisa, só rapidinho. Meu nego tá bom então, ele tá em casa, tá? Tá tudo na Santa Paz. Deixa eu firmar bem o tempo agora, porque agora firmou já um pouco. Tá tudo na hora. Assim não vai chover demais, vou caminhar devagarzinho, vou lá ver meu nego lá. Tá tudo na hora. Tá legal? Tu tá mais magro assim. Mas graças a Deus eu não tinha força nos pés pra caminhar, né? Xeribute não. Eu já te disse que tenho idade, mas não sou velho. Não, velho é teu passado. Tchau pra vocês, tudo de Ah, bom. Obrigada, hein? Tá, Pinguim? Quando eles vieram com essa história da plantação do mercado aqui no centro, mas isso não agora, já. Agora. E que vieram abrir buraco ali para... ali tá... Nunca teve nego enterrado ali, coisa nenhuma. Nunca teve. O que tem ali é o que tem ali. Aquilo ali não, ninguém vai tirar. Já tiraram a prefeitura, eles já mudaram o palácio, já fizeram tudo, já queimaram com tudo. O mercado eles não vão derrubar nunca. Agora mesmo é que não pode. Quer dizer que é o negão que está dormindo, sentado lá no canto lá. Aquele cheque foi largado ali dentro, nunca mais ninguém desmancha aquilo. Aquilo é perpétuo. Eu digo, eu assisti, eu vivi, foi feito assim. Levantava o bará e trazia gente aqui no mercado, na levantação do de Loguna, trazia no mercado e trazia o bará para te sentar, o teu bará, e fazia um passeio com o bará dentro do mercado, assim, o lotar. Era aqui na beira da praia ali, ó. E levava para casa. Aí arriava o teu bará. E o senhor sabe disso. Ali é ótimo, Quantos anos o senhor frequenta aqui o Mercado Público? Dia 14 de janeiro de 1941,
até hoje. Até estava conversando com eles que eu até me afastei do naval, porque o João saiu, né? E quebrou o nosso tabu que era ali no naval, né? A negrada toda ali vem tudo, intelectos e professores, até inglês a gente aprendeu ali. O naval tem um cabedal tremendo, né? E eu acompanhei tudo isso. Atividade, velho. E tem até carteirinha do Barnaval, ó. Se eu não tenho essa carteirinha, seu Pedro. Com carteirinha e tudo. Não, Barnaval, cliente preferencial, Walters, Carteirinha e tudo. Carteirinha e tudo. Borel, frequentador Deus do século XX. Tudo vinha pra aí. Porque aqui na esquina tinha o Graxaí e o Treviso, é onde frequentava Francisco Alves, que até por sinal tinha uma cadeira dele ali, né? Francisco Alves, essas, sabe? E de vez em quando a gente saía dos cabarés de noite, vinha pro Treviso, né? Consumir aqui. E ali vocês tocavam e cantavam ou não? Sim, Entra, pode entrar que a casa é sua. já que tu anda Te cansasse de viver na rua e teus sonhos chegaram ao fim. Eu chorei demais quando partiste, passei tantas horas tristes ao me lembrar esse dia. Tu és a filha pródiga que volta, procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que eu sou teu paizinho. Há muito tempo que vivi sozinho, a esperar por um carinho seu. eu sou de 1924, o primeiro ano que eu saí carnaval, o primeiro ano, certo? Foi agora veja bem, foi em 1932. O primeiro carnaval que eu saí era guri. Agora o carnaval aqui, o carnaval hoje está monopolizado. Quando chega na terça-feira comum, se faz o folguedo, né? Nós negros, nós africanos, nós chamamos isso de uma festa popular, uma festa profana. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor com o mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. O meu negócio era carnaval. Olha os grupos carnavalescos, como eles chamavam: Rei da Pândega, Esturuna, Divertidos Atravessados, Tesoura, Tesourada, Ideal, os grandes carnavalescos. Mas esses eram considerados como cordões carnavalescos e grupos carnavalescos. Depois que passou para ser escola de samba, que foi de 1960 para cá, entende? O meu era o Suruna. Eu fiz parte dos Caetés, depois eu fiz o Tupinambá, eu fui fundador. Era todo Porto Alegre, principalmente no centro da cidade, né? Que era na Rua da Praia. E não tinha esse negócio de disputa de primeiro e segundo lugar, aquela coisa. Era um carnaval feito assim. Hoje em dia é um troço monopolizado, os caras que mandam, bota horário para você sair, assim, manda. Boa noite. Boa noite. Como está minha velha? E a doce babá, não era Coreia, certo? Então o negro africano, nós africanos, que nós somos africanos porque somos da nossa religião. Essa religião nossa, os orixás são os mesmos. Não muda, não muda. Desses, são 3 mil e poucos que são firmamentos, são... É outra coisa, isso eu já pulei muito longe. Vamos deixar por ali. O santo, verdadeiramente, como a gente chama, todo mundo fala, o santo, né? Não é nada mais, nada menos do que o próprio universo. É o próprio universo. Então, os elementais, que são os elementos, que nos regem.
não é? Os elementos que nos regem. E cada um desses elementos, não é? Representa o orixá. O senhor foi feito na nação Ijexá, então, né? Foi na nação Ijexá que o senhor foi feito. Como eu não tinha a mão deles, eu continuo encostado ali só. Eles queriam vir me botar a mão em cima de mim, oió, mas com Ijexá. É claro que a predominância é Ijexá. Alabauê, uni xere, o comanja, uni xerere, oriu xeba, uni xerere, eruê, eja yogun de yogun, poiabala, batala. Era yogun de yogun, poiabala, batala. Era eruê, era yogun de yogun, poiabala, batala. Ocoê. Esse aqui que é de Profi. Pra mim, é bom. Sabia, né? Muita alisação. É muito. Muito alisamento. Sabe qual é a maior nação que veio para aqui, para o Rio Grande do Sul? Os Oió. Era interessante isso. A miscigenação de um povo com outro. E o Oió tem um outro tipo de conhecimento melhor. Eu sou Ijexá, o Oió. Então o Oió, por ser menor e mais recalcitrado, até para o senhor mesmo pergunta, vem cá, o senhor é Oió? Sou Oió. Quando o senhor vai tocar, o senhor está tocando para Ijexá? O seu Oió ninguém sabe. Se não ia bilene deu a ser o que? Manfanjá um dia, terminou. Entra nela, parece que entra no outro mundo lá, né? O Geze era desse tamanhozinho. Os poucos Gezes que ficaram aí, foram muito poucos. Que conseguiu manter aquilo ali foi justamente o falecido João do Bará. Então esse pessoal de Geze que tem aí, que são os filhos remanescentes, que ainda continuam mantendo esse Geze, porque é o primeiro, é o primórdio, depois dos Oió. Ele logunde yopo foiaba ele. Yabatala uniobata abalece unitiriri. Ye tá yogun foba ogun ye. Já do ogun de jani de wa se ogun da o de wa se Oió, Furinho, que é a nossa origem. Como é que tá? Ô, como é que tá o senhor? Vai se levando devagar e você vai ver como é que anda. Tamo aí. Lutando pela vida. Correndo atrás. Tudo bem, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Aí, pessoal, já tá tudo, espalharam a gente para cada um Pois pro é, lado, né? Vamos mudando. Isso aqui já, a gente pode já levantando por conta, sabe como é que é? Pô, né? Não, sem engenheiro, sem nada. Né? Trancos e barrancos. Engenharia. Bom, o Labê. Em qualquer uma nação, né? Labê é o cara que eu tô, porque tem três tipos. Tem o Alabê e o Ogã. E assim o tambor também na África. Quando você chegar ao conhecimento disso, é babau quechá, que é quando você alcançou essa... Isso eu não consegui alcançar ainda, né? Nem vou alcançar, não vou ter, porque o pessoal já foi. Aqui no Brasil já não. Então a hierarquia você tem que conhecer. Ebiefa, ebiorô, unibabá, louriçá, eberofá, beromi. Eberofá, ebiorô, unibabá, louriçá, eberofá, beromi. Iagogo, oniguegungu, babalai, cheque, tchau, enhorum, alá. Alá sabe o que é um alá? É uma toalha grande para nos cobrir.
E aquilo é um simbólico, porque o verdadeiro Alá é o céu. Quando você, por exemplo, Obá, você quer chamar o santo, o Alá, Baui, me chama em nome de Deus, quer dizer, embaixo do céu. Alá, Baui, Alá, Baui, Rassoniri, Waxé, Babá, Olá, Baui. Cada ritmo tem a sua pancada e o seu nome. Olocoridi. O mocho no de decarileu, ibe molorum, o mocho, olorum é o firmamento, olorum é de criação. O mo, entende? Oloxum, barileu, quer dizer, é pronome. Ibe molorum, quer dizer que olorum é o céu, é o infinito, né? Olorum. Quer dizer, o de decarileu, ibem olorum. Ibem quer dizer que todos aqueles vastos orixás que cobrem aquilo é o céu. Quem está debaixo do céu, eu estou aqui no Brasil, mas a senhora pode estar nesse exato momento na China. Deus, quando eu falo em Deus, porque ninguém viu a fisionomia do artista, mas ele sabe que isso aí é uma composição de elementos. E esses elementos não são nada mais do que a própria natureza distribuída dentro daquela organização. E que nós fizemos parte disso aí. Ele é o acaja, o alato vironi se lebura caja. Ele é o acaja, o alato vire se lebura caja. Notomi bosi bekazuze mabeto malua. Notomi bosi onibe kazuze mabeto malua. Ele é o acaja, o alato vire se lebura caja. O ritmo, né? Quer ver eu fazer o mesmo ritmo conversando? Oluacaja, o alato vire se lebura caja. Oluacaja, o alato vire se lebura caja. Notomi bosi o alaque bajabade para doar. Ele o acaja, o alato vire se lebura caja. Eu conversei sílabo por sílabo para a senhora aprender, mas eu não saio fora do ritmo. Então você tem um conhecimento que você adquiriu sem transmitir aquilo com outras pessoas, você também esquece. Não há esse intercâmbio de conhecimento. E isso é uma necessidade. Quem sabe a senhora acha que eu estou lhe transmitindo alguma coisa. É uma coisa muito boa que a senhora está fazendo comigo também nesse exato momento, vai fazendo eu botar para fora. E é através disso que você tem que saber transmitir aquilo ali. Esse é o tambor. A vida para mim tem sido a vida. Essa criação do universo, no caso, jogou nós por aqui. Por alguma coisa não é por bonito que a gente é. Feio eu sempre fui, agora estou uma pouco judiado. Junto com aquele nascimento está o paralelo, que é a morte. Mas vem cá, e esse meio, essa autoligação entre o nascimento e a morte, é a vida. E a vida é autônoma, é sua, a senhora que tem o direito dela. Né? Não é Deus que designa. Não, está feito, só terminou de fazer o seu trabalho, novo trabalho surgirá. Aqui, ó, esse é meu outro. José Pedro Barbosa do Lima, esse é meu outro. Isso eu faço questão. Isso eu faço questão. Os meus amigos, meus mestres, Pedro Barbosa, que está ali, Pedro Manjado e Darupai, Turelo, falecidos. Por todo o carinho a mim dedicado e seus ensinamentos, que com desprendimento e respeito sempre fizeram me compreender a dignidade e o valor das nossas raízes. Eu tenho um cara que eu per si só, as coisas mudam. Mudam por quê? Porque há uma necessidade de mudança.
Eu não posso viver arraigado preso num princípio anterior, ou seja, num passado. Eu tenho que desenvolver esses conhecimentos. Eu tenho que viver essa vida. Eu estou vivo e essas coisas são esquecidas. Então você morre, que é a lei. Mas o morrer de morte natural é uma lei orgânica e fundamental, que todo morrer. Pior é a morte em silêncio, aquela que eles vão completamente acabando com você, morrendo um pouco cada dia, sem cada dia saber que vive. O bababá, o Rio Cheio, saúde para todos, o bom de cheio, e mais já você, mas já viu a, e a doce a babá, cheio, o babá, o Himala. Vida e saúde para todos, e muito obrigado por eles me conduzirem até aqui. Boa noite para todos. Homem, é tão difícil isso, transmitir isso, só quem canta mesmo. Homem, ó, para o chum. Homem mailu, alade, ye, oxumaguete, homem mamilu, alade, ye, oxumaguete. Essa é a resposta. Eu tô chamando. Homem mailu, alade, ye, oxumaguete. Oxumaguete, ye, bailu, alade, ye, oxumaguete, panda, bailu, nomes próprios. Panda, bailu, alade, ye, oxumaguete, viu? Yamote, o modiba. Mana belo que meu, mana belo que meu, mana belo que meu, mana belo que meu, e a morte é podiba, mana belo que meu, mana belo que meu. Bodiba.